Vamos à palavra do Senhor, vamos hoje falar novamente contra principados e potestades. Semana que vem vamos levar o óleo para casa, amém? Vamos ungir a nossa família, ungir as nossas coisas, ungir tudo que Deus mandar ungir, amém? Em nome de Jesus, então esteja presente, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer aquilo que é o propósito do coração dele para nós. Hoje nós vamos ficar nesse texto a maior parte do tempo, tá? Eu quero que você abra em 2 Crônicas, capítulo 20. Irmãos, vamos andar com Bíblia, amém? Vamos voltar a folhear a Bíblia, vamos voltar a achar onde que estão os versículos, né? Porque a gente acostuma muito com o celular, eu falo por mim, né? Leio muito no celular agora a Bíblia. E não na Bíblia física, né? Mas é importante a gente trazer, anotar, amém? Guardar a palavra no nosso coração. Então vamos lá. 2 Crônicas 20, versículo 1 diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isso é, em Gede. Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, ministra o nosso coração, fala conosco, que hoje possamos ter um posicionamento de guerra, direcionado pelo Teu Espírito. Eu tenho certeza, Senhor, que tem coisas no mundo espiritual que serão liberadas sobre o Teu povo nessa noite. Por isso, Senhor, tudo aquilo que quer roubar a semente que é a Tua palavra em nosso coração, que caia por terra agora, Senhor, todo o inimigo de Deus, e seja estabelecida a casa do Senhor sobre nós. Unge agora a nossa mente, unge o nosso coração, Senhor, o nosso espírito esteja voltado a Ti agora. Tira toda a preocupação do coração, tira tudo aquilo que traz angústia para a nossa alma, e em nome de Jesus a Tua palavra venha fluir no nosso meio. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Bom, você leu aí que depois disso, que é esse depois disso, né? Os moabitas e amonitas entraram em guerra contra Josafá. Depois disso o quê? O que aconteceu, irmãos? Josafá havia colocado ordem na casa do Senhor. Se você ler o capítulo anterior, você vai ver que lá ele estabeleceu levitas, estabeleceu sacerdotes, estabeleceu o sumo sacerdote. Lá em 2 Crônicas 19, versículo 11, na parte B diz, ele disse aos que serviam ao Senhor na casa do Senhor: cumpram seus deveres com coragem, e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente. Então, esse é um alerta do Senhor para nós, amém? Que a gente possa fazer a obra de Deus com zelo, com amor, né? Que a gente possa se colocar realmente para sermos vasos de honra na casa do Senhor, amém? Para que Ele nos use. Agora, quando colocamos a casa em ordem, o inimigo vem e ele vem para achar uma brecha. Amém? Ele vem querer entrar, achar um espaço para entrar. E foi isso que aconteceu. Ele estava colocando ordem ali no povo de Deus. Ele estava se preocupando com a casa do Senhor. E o inimigo começou a avançar contra ele. Por isso que muitas vezes você, que é servo de Deus, nossa, mal cheguei na igreja, não é assim que a gente fala? E parece que está tudo dando errado. Ou parece que o inimigo está me atacando. Só porque eu me posicionei. Só porque eu fui lá na frente. Só porque eu pedi para Deus que eu quero pôr em ordem a minha casa. Que eu quero servir a Deus. É claro, irmãos. Porque o inimigo, ele é a pessoa menos beneficiada de ver você na casa do Senhor. Amém? Amém, irmãos? De ver você servindo a Deus. Ou você acha que o diabo está dando glória a Deus porque você está na casa de Deus hoje? Você acha? Os demônios estão fazendo festa. Ai, que bonitinha, está indo na igreja agora.
Ai, que bonitinho, está sentado no primeiro banco. Olha só que graça. Claro que não, irmãos. O inimigo não quer isso. O inimigo não quer você no corpo. Nós falamos disso na outra semana. Ele não quer. Então, ele vai buscar brechas. Ele vai nos amedrontar. Como aconteceu aqui, foi falado pela Osana, né? De Elias. Ali, Eliseu. Olha, o exército que está ao redor. O inimigo estava cercando. Dá um cutucão aí em quem está do seu lado e fala, o inimigo está te cercando, irmão. Ele anda ao derredor, diga. Amém? Buscando o quê? Quem ele pode tragar. Porque tudo que o diabo queria, Deus, com a sua misericórdia, com a sua graça, ele colocou sobre a igreja de Cristo. Amém? Que é a autoridade no mundo espiritual. Porque Satanás, quando foi expulso lá do céu, o que ele queria? Ele queria a glória de Deus. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria desfrutar ali que todos os anjos se curvassem diante dele. E o Senhor tirou isso dele. E o Senhor nos chamou para perto dele. A palavra diz que o véu se rasgou e nós temos acesso à sala do trono, irmãos. Nós podemos sim contemplar a glória de Deus sobre a nossa vida, amém? Eu não estou dizendo que a glória vai ser sua. Eu estou dizendo que a glória de Deus, Ele coloca sobre a igreja. Amém? E Ele faz maravilhas no meio do corpo de Cristo. E chegou esse tempo de o Senhor fazer coisas maiores. Maiores do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você imagina. É isso que Deus tem prometido. E você está tomando posse? Que é isso que Deus tem prometido, que Ele vai fazer coisas maiores sobre você? Eu creio em nome de Jesus, amém? Agora, quando colocamos a casa em ordem, o inimigo quer entrar. Moabitas e amonitas. De onde veio esse povo todo? Esse povo que afrontava sempre o povo de Deus. Quem sabe de onde veio aqui os amonitas e os moabitas? Vamos ver. Cri. De Moabe. Onde veio Moabe? Veio de Moabe, os moabitas, bispa. Quem foi Moabe? Vamos ler, irmãos. Lá em Gênesis 19, do 31 ao 38, diz assim: um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens na redondeza que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele, para preservar a linhagem do nosso pai. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele nem percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também essa noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, outra vez, deram vinho ao pai naquela noite. E a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. E a mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Dois povos marcados aí, né? Na sua origem. Pelo que, irmãos? Desobediência a Deus. Porque Deus havia dado ali para o seu povo uma ordem. E elas desobedeceram a ordem de Deus. Pecados sexuais, né? Cometeram ali a promiscuidade com o seu pai, né? Se deitaram com o seu pai, um incesto. Se você vai aprender aí na escola também, né? Que as relações sexuais e é algo abominável diante de Deus, amém? Quando um pai se deita com filha ou filha. Então, o Senhor marcou esses povos, né? Por conta da desobediência
da promiscuidade. Foi um povo gerado em cima de bebedeira, né? Porque ele estava embriagado. Sabe aquela coisa, no dia seguinte, sei lá o que aconteceu comigo. Ele não sabia. Ele estava bêbado, chapadaço, e não sabia o que aconteceu. Amém? E foi enganado. Então, olha a raiz dessa família. Olha a raiz desse povo, irmãos. De onde veio esse povo? A revolta que havia no coração desse povo, né? E Deus colocou algo no meu coração. Elas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas. Porque em Sodoma havia essa prática. Em Sodoma e Gomorra, homens dormiam com homens, mulheres com mulheres, e era aquela coisa, e ninguém era de ninguém, era terra de ninguém, certo? Tanto é que os anjos foram ali buscar Ló e a sua família, e os homens daquela terra queriam possuir os anjos. Olha só, tamanho engano que havia naquele povo. Deus, ele teve misericórdia de Ló, mas por causa de Abraão. Não foi por causa de Ló, irmãos. Vamos ler o texto? Versículo 29 aí, de Gênesis. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de quem? Abraão. E tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Então Deus se lembrou de Abraão, que tinha uma aliança com Deus. E ele guardou a vida de Ló e da sua família. Elas tanto desejavam o que elas viviam lá, que a mulher de Ló olhou para trás e aconteceu o quê? Virou estátua de sal, né? Ela paralisou, porque ela desejava o que havia em Sodoma. As filhas levaram o pecado junto com elas, né? Então vamos aqui, ó. Vamos ter a nossa descendência, e foi uma descendência amaldiçoada, amém? Agora, voltando lá para Crônicas, os descendentes de Moabe e Ben-Ami vieram afrontar Josafá e o povo de Judá. E sempre o inimigo trará afronta sobre o povo de Deus, irmãos. Há uma guerra no mundo espiritual. Você vai ler depois desse texto na sua casa e você vai ver que Deus deu paz a Josafá nas guerras. Tem épocas na nossa vida que nós temos paz nas nossas guerras, é ou não é? Não parece que está tudo dando certo? É ou não é? Tem épocas que são assim. Mas tem épocas que o inimigo, ele vem para afrontar. Ele vem trazer coisas lá do passado. Ele vem trazer situações para te falar assim, não, sabe de onde a gente veio? Olha de onde você saiu. Olha como era a sua vida. Só que o Senhor, ele levou sobre si, amém? Tudo aquilo que era acusação sobre você. Você já foi liberto, você já está curado. Amém? Você é um novo homem, uma nova mulher em Deus. E não pode aceitar essa afronta. E olha o que Josafá fez. Versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda de quem? Do Senhor. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. E depois a gente vai ler a oração dele. Então, ele estava nervoso, ele estava apavorado com a situação. Quando nós recebemos uma afronta do inimigo, nós nos abalamos, é ou não é? Abala ou não abala? Normal, irmãos, né? Eu lembro uma vez que eu estava no metrô e eu entrei na Sé e na hora veio assim na minha cabeça, minha mochila. Veio, olha a mochila. Quando eu tirei a mochila das costas, a mochila estava aberta, cadê a minha carteira? Né? E eu fui roubada. Agora, quando você é roubado, meu Deus, parece que tem um vazio dentro da gente. Quem aqui já foi assaltado, roubado? É horrível, não é, irmãos? Quando alguém tira uma coisa de você, né? E quando alguém te ameaça de morte,
Quando alguém te afronta, quantas vezes o inimigo já te afrontou? Quantas vezes você já foi afrontado até por pessoas? É uma sensação horrível, é ou não é? Quando você recebe essa afronta. Só que o que ele fez? Ele foi orar. Ele ficou nervoso, mas ele decidiu consultar a Deus. Ele proclamou um jejum com o povo, porque ele era líder do povo. Então ele falou, vamos todos jejuar. Ele reuniu o povo de Deus. Vem todo mundo aqui para perto, ó. Porque o inimigo estava cercando, irmãos. E nós precisamos nos unir. Nós precisamos carregar o fardo uns dos outros. No mundo espiritual. Eu não estou falando para você que você vai chegar no seu irmão e falar, passa aí todos os boletos, né? Que eu vou pagar. Se tivesse, era uma bênção, né, irmão? Quem tiver nessa unção, pode falar que a gente entrega tudo, né? Que até eu vi um meme uma vez que era assim, né? Eu não entendo por que na hora de pagar o cartão de crédito pede uma senha. Você já viu? Na hora de você abrir o cartão, vem na internet, né? Pelo menos comigo é assim. Vem lá, olha, sua fatura chegou no e-mail. Aí na hora que você vai abrir, pede uma senha. Às vezes é o seu CPF misturado com o CEP da sua casa. O meu é uma coisa assim. É, tanto os números do CPF, mais o CEP da casa. Fala, gente, um código. Se alguém acha esse boleto, se manda para alguém por engano e a pessoa quer me abençoar, ela não pode. Porque tem um código, né? Meu Deus do céu, um QR Code lá que ninguém decifra aquilo lá, né? Para poder abrir o bendito do boleto. Não precisava tudo isso, né? Mas as proteções de dados aí que nós temos hoje, amém, irmão? Agora, nós... vixe, perdi agora o que eu estava falando. Né? Isso. Não é para você entregar os boletos, amém, irmãos? Mas nós precisamos nos unir. Momento de afronta, de guerra, nós temos que nos unir com o nosso irmão. Nós temos que buscar apoio, sim. E nos unir no mundo espiritual, em oração. Você viu que todos eles jejuaram. Você viu que todos eles se colocaram para orar. O povo se reuniu e ele se levantou e orou. Olha a oração dele, versículo 6. Olha o celular aí, irmãos. É celular? Não é celular. Né? Olha aí. Parecia um celular tocando. Versículo 6. Orou assim. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas suas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo? E deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Olha só ele lembrando Deus. De quem era amigo de Deus. Ele falou, o seu amigo é Abraão. Foi por causa de Abraão que Ló não morreu. Você está entendendo, irmãos? Olha só que esperto ele nessa oração, hein? Versículo 8. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário de honra em teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas, os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram dele e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los?
pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Irmãos, olha que oração poderosa essa. Primeiro ele fala para Deus, é o Senhor que é o Deus aqui. Sabe, ele coloca o Senhor em honra. Ele exalta o nome do Senhor. Ele fala para o Senhor como que vão agora te enfrentar se o Senhor separou o seu povo. Como que vão enfrentar agora? Um Deus desse, um Deus poderoso. Sabe o que é isso? Agora a guerra não é mais minha. Quando você se coloca em oração, quando você se santifica, quando você ora, quando você jejua, a guerra sai da tua mão, irmão. E vai para as mãos daquele que é todo poderoso, que fez o céu e a terra, que é Deus de guerra, que é o nosso Deus. Ele sabia quem era o Senhor. Ele conhecia a história desses povos. Ele sabia, amém? E ele colocou a questão diante de Deus, de forma que o Senhor ouviu. Porque ele falou, o Senhor ouve o nosso clamor. Nunca ore, Senhor, o Senhor não está ouvindo o que eu estou pedindo. Deus fala assim, claro que eu estou. Ei, você acha que eu sou quem? Seu pai e sua mãe? Porque os pais têm essa característica, né, irmãos? De os filhos falar e a gente não ouvir, é ou não é? Quem é só assim? Na minha casa é assim. Às vezes meus filhos falam, mãe, mas eu falei para você. Ai, você falou, filha, ai meu Deus. Né? Tá bom. Né? Não acontece? Porque a gente está ocupado com alguma coisa, a gente está com a cabeça a milhão, pensando em conta, pensando em isso, pensando naquilo. E os filhos falam, mas era hoje a reunião da escola, né? Quem nunca, né, irmãos? Hoje, não consigo ir, né? Na reunião, quem nunca? Só que Deus não é esse pai. Deus não é essa mãe. Amém? Quando você invoca o nome do Senhor, Ele se faz presente. Você acredita nisso, irmão? Você precisa acreditar. Porque senão nada vai acontecer. Nós precisamos invocar o nome do Senhor, e Ele fez isso. E eu coloquei aqui, pare de dar volta e fale ao Senhor o que está acontecendo. Ele não deu voltas, irmãos. Ele falou para Deus, olha esse povo aí agora. Quando a gente saiu do Egito, era para a gente ter matado todos eles, ter conquistado a terra deles, e o Senhor mandou a gente desviar e não destruir esse povo. O Senhor mandou. E nós obedecemos ao Senhor. E agora? Agora eu preciso de ajuda. Senhor, nós precisamos de Ti, porque o exército é maior. É um exército imenso. Eles vão nos matar. Nós não temos forças para enfrentar. Reconhece que você não tem força. Reconhece. Reconhece que tem guerra que é Deus, irmão. Que você vai colocar na mão de Deus e você vai descansar em Deus. Amém? Olha o versículo 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e os seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto, olha essa, foi a primeira vez que eu li essa palavra, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Povo em posição, exército de Deus em ação. Quando o povo de Deus se posiciona, você viu que estava todo o povo de pé. O que Deus mandar fazer, nós vamos fazer. Não estava todo mundo lá, um sentado, um deitado, um dormindo, um na tenda, não. Estava todo mundo ali para ouvir a instrução do Senhor. O que o Senhor mandar fazer, a gente vai. A gente vai para a guerra. Agora, eu não sei se a gente vai ganhar, porque o exército é maior. E ele falou, não tenham medo.
Irmão, quando o povo de Deus se posiciona, o exército de Deus, os anjos do Senhor começam a trabalhar, começam a agir. É preciso que a igreja se posicione. A luta agora mudou de mãos, foi para a mão do Senhor. Amém? Agora mudou de mão. Por que você está... eu penso assim, quando eu estou fazendo uma coisa e ela não está dando certo, é porque ainda está na minha mão, irmãos. Eu penso assim, meu Deus, está dando tudo errado. Aí eu vou orar. Aí eu paro, deixa eu ir orar. Senhor, aí Deus fala assim, para de fazer isso agora e deixa que eu vou fazer. Deixa que isso aqui, peraí, não, daqui que eu faço. Não. Isso aqui deixa comigo. Isso aqui eu manjo. Esse tipo de exército eu consigo vencer. Esse tipo de exército eu sei qual é a estratégia para a vitória. Você não sabe ainda. Então é tempo, irmão, de nós pararmos e ouvirmos a voz de Deus, amém? Olha o versículo 16. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo e nem se desanimem. Deus sabe que depois do medo vem o desânimo, irmão. Deus sabe. Então não tenha medo e não desanime. Veja o livramento do Senhor. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Deus deu a direção. Era só preciso o quê? Obedecer. Levanta a sua mão e diga assim, eu preciso obedecer. Fala de novo. Eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer, meu Deus do céu. É ou não é, irmãos? Mas espera aí, Deus. Mas como que vai ser? O Senhor falou que é para a gente se posicionar, para a gente ficar parado, que saiam para enfrentá-los amanhã. Mas como a gente vai enfrentar ficando parado? Deus fala, eu vou fazer, não é você que vai fazer. O que você tem que fazer é obedecer. Hoje a sua arma é obedecer, amém? Versículo 18, Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Irmãos, a sua adoração contagia as pessoas que estão à sua volta. Amém? E o Senhor, Ele é exaltado. Quando Josafá se prostrou, todo mundo se prostrou. Foi todo mundo para o chão, todo mundo começou a adorar, todo mundo começou a cantar. E eu acho tão legal isso na palavra, que o Senhor, Ele sempre fala de quem começou, de quem, sabe, se levantou em adoração, ó, os descendentes. Por quê? Os amonitas, os moabitas eram descendentes de Ló. Só que aí o Senhor fala, quem se levantou para orar foram esses daqui, ó. Esses descendentes aqui. Esses aqui que foram marcados pela adoração. Esses daqui que têm história comigo. Deus se lembra de você porque você tem história com Ele, irmão. Não pense que você não é um adorador. Você tem história com Deus. Quantos aqui a sua mãe orava por você? Para você vir para a casa do Senhor, né? Para que você não se desviasse do caminho. Quantos via ali a busca, né? De alguém, de uma esposa, de um marido, orando para que o esposo viesse, para que os filhos estivessem na presença de Deus, amém? Você é fruto de oração, irmão. Então, creia no poder da sua oração, da sua adoração. Seja um adorador. Versículo 20. Na madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém.
Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Olha que a adoração deles, irmãos. Eles podiam estar, ai Senhor, esse exército está vindo e agora, Deus, Senhor, nos livra. Não, eles estavam, olha, o amor de Deus dura para sempre. Deem graças ao Senhor, louve ao Senhor. Deus está cuidando de você. Amém? Em nome de Jesus. E eles começaram a louvar. E Deus colocou no meu coração: crer no Senhor traz segurança. Crer nos profetas traz prosperidade, vitórias, bênçãos em cima de bênçãos, glória em cima de glória. Sabe, você venceu ali, né? O leão, o urso, o exército. Deus, ele vai acrescentando. Ele vai acrescentando as vitórias sobre a nossa vida. Então, é preciso crer, amém? Enquanto espera, Deus sempre vai te pedir para agir espiritualmente. Eles não ficaram parados no mundo espiritual. O que nós vamos fazer? Já que a gente não vai sair, a gente vai ficar aqui parado, esperando o livramento de Deus, o que a gente vai fazer? A gente vai adorar. Irmão, para de reclamar e começa a adorar. Para toda luta, tem um cântico de vitória. Para toda luta. Qual é o teu cântico de vitória? De hoje. Eu lembro quando eu fiquei grávida do Rafa. Meu Deus, que pindaíba que eu estava vivendo naquela época. Era um milagre em cima do outro. Era um que chegava e falava: olha, vou te dar o berço, vou te dar a roupinha, vou te dar a saída da maternidade, vou te dar... E era Deus dando assim, Deus abençoando, Deus abençoando, Deus abençoando. E eu cantava uma música todo dia. Todo dia, a gestação inteira, eu cantava aquela música assim. Jesus, em tua fidelidade eu me abrigo, e debaixo de tuas asas fico tranquilo. Sei que nada e ninguém pode me separar do teu amor. Para ti, ó Rei meu, não há impossível. Irmãos, mas eu cantava essa música 9 meses. 9 meses eu cantava todo dia esse louvor. E eu quero te perguntar, qual é o louvor que Deus vai colocar no teu coração? Para você ver a vitória do Senhor, para você contemplar Deus agindo, os anjos do Senhor fazendo todo dia na tua vida, todo dia te sustentando, todos os dias te guardando. Qual é o cântico que Deus está colocando nos teus lábios? Hoje Deus vai te dar um cântico, amém? Nessa afronta Deus vai te dar um cântico de vitória. Versículo 22, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, e que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Olha isso, irmão. Um começou a bater no outro lá e morreu todo mundo. Olha só que loucura. Amém? Versículo 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, roupas e também objetos de valor. Passaram quantos dias? 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Você entendeu? Enquanto eles louvavam,
Deus colocou emboscada entre o inimigo. Um olhou para o outro e falou: ah, você que eu tenho que matar. Pá! Você que eu tenho que matar. Pá, 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 pá. E começou a matar o outro, irmãos. O próprio inimigo. O exército. A gente, imagina o diabo juntando os demônios e falando: ó, nós vamos destruir a vida dele. Aí um começa a brigar com o outro: não, você não vai destruir, eu vou destruir você. Não, eu. E pronto, morreu todo mundo. Imagina a cena. E aí você olha o vale, você sobe no monte, você sobe em lugares altos, que é onde Deus quer te colocar, amém? Em lugares altos, e você enxerga lá, ó, só o cadáver dos inimigos. Todos os inimigos envergonhados. Sabe essa área da tua vida que o diabo está te afrontando? Ele vai ser envergonhado. Amém? Você vai ver com os teus olhos. Meu Deus, eu venci isso. Só com um posicionamento, só com oração, só deixando Deus agir, só engrandecendo o nome do Senhor, só adorando a Deus. Eu venci essa situação na força do Senhor. Foi Ele que fez, não foi eu. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender isso. E aqui fala que eles levaram 3 dias. 3 dias para saquear. E ainda assim não conseguiram levar tudo. Jesus ficou no túmulo 3 dias. E quando ele fica 3 dias, ele leva tudo que o inimigo tinha conquistado. Ele pega tudo, e você e eu, nós somos despojo do Senhor, irmãos. O Senhor nos resgatou, Ele nos tirou das trevas, Ele nos tirou lá do meio e falou: peraí, isso aqui é precioso, não vai ficar na tua mão. Não vai ficar na tua mão. Você é pedra preciosa nas mãos do Senhor. Ele te resgatou. Eu quero que você fique de pé no teu lugar.